A partir desse momento, a Câmara Municipal, através do seu Gabinete de Ação Social, mas também com a colaboração da vereadora da professora Graça Silva e também comigo e com a colaboração dos presidentes de junta, lançámos a ver os critérios de, depois dessas pessoas terem sido escolhidas pela Caritas e terem sido informadas, a Câmara Municipal, eu não validava uma lista que não sabia quais é que tinham sido os critérios, se eram as pessoas efetivamente que tinham acesso a esses tratores. Porque dou-vos aqui um exemplo. A Caritas, bem, num concelho aqui vizinho, entregou um trator a uma pessoa que não tinha perdido nenhum trator e que depois foram obrigados a ir buscar o trator. Gostava de dar isto para ressaltar. Eu quero agradecer à Caritas a disponibilidade e os 19 tratores, mas eu acho que foi um presente amargo que até ofereceram aos oliveirenses. Foi um presente bastante amargo. O que é que a Câmara Municipal faz? E a sua equipe de trabalho, desde o Gabinete da Ação Social, com os seus presidentes juntos? Fazemos um conjunto de critérios e continuamos à procura das pessoas. Primeiro, sabem que naquela lista havia pessoas das 72 que tinham motocultivadores só e que tinham dado perdidos. Sabiam que havia pessoas que deram fotografias, que enviaram fotografias como tinham perdido trator e nunca tiveram trator nenhum. Por isso houve aqui uma questão e este trabalho foi um trabalho difícil de fazer. Porquê? Por muita transparência e por uma questão de rigor. O que é que nós pedimos também? Pedimos à Direção Regional da Agricultura do Centro, pedimos-lhe listas das pessoas que tiveram subsídios nos apoios até aos 5.000 euros e também aqueles que fizeram candidaturas ao PDR até aos 50.000 euros que tiveram apoios para tratores. Porque essas pessoas estavam a ser novamente por 2 vezes apoiadas. E isso demorou algum tempo para eles nos atribuírem essa lista, darem-nos essa lista para nós excluirmos essas pessoas que tinham tido, alguns tinham um apoio de 85%, outros tinham um apoio de 5.000 euros, porque havia muita gente que tinha nesta lista dos tratores, havia tratores com menos de valor de 5.000 euros, muitos deles. E por isso houve aqui um cruzamento de dados numa tentativa de rigor e transparência. Acontece que também, nessa lista, deixem-me dizer, havia uma pessoa também com um trator que já tinha falecido. Se a pessoa faleceu, perderam o direito, porque depois não era o filho. Quer dizer, se houve aqui algum excesso, deixem-me dizer, foi de transparência e de rigor para se chegar aos 19 tratores. Entretanto, a Caritas dá tratores a 9 pessoas e titula-os. E eu, como disse, mas ficaram 12 sem ser atribuídos. E é nesses critérios que nós conseguimos, através de um trabalho de grande dificuldade, de entregarmos esses 12 tratores. E tínhamos a lista, 10 tratores. Tínhamos a lista feita talvez à volta de 15 dias. E tínhamos convocado as pessoas, tem piada, há 8 dias, com o Padre Luís, depois de trabalharmos com a Caritas nesta parte final, para entregarmos os papéis, não os documentos. Porque os 9 tratores, esses já estavam entregues, penso que à volta de 2 meses. E qualquer daquelas pessoas já era o legítimo proprietário, mas que a Câmara Municipal, quer dizer, não se responsabiliza por a entrega daqueles 9 tratores. A Câmara Municipal responsabiliza-se agora pela entrega dos outros 10 e desses critérios que tivemos. Por isso, aquilo que houve aqui, acho que pode ter demorado algum tempo, mas há uma coisa que me deixa satisfeito. É estar tranquilo porque houve critérios, houve rigor e houve transparência. E foi isso que fez com que nós, prefiro ter uma reportagem onde toda a gente via e onde alguns protagonistas que derivado ao acesso à televisão que esse protagonismo lhe dá, arranjam problemas, quando a Câmara Municipal procurava só soluções que fossem honestas, que fossem justas e que não houvesse uma reportagem a dizer que os tratores foram entregues aos amigos do Executivo ou outras pessoas da área política. Aquilo que foi feito, estou de consciência tranquila, demorou algum tempo, mas foi, na minha opinião, o que deveria ter sido feito. Se fosse agora, voltaria a fazer o mesmo que fizemos e a demorar o tempo que quisermos. Para se fazer justiça, como eu disse, para cruzarmos esses dados. O próprio Gabinete de Ação Social fez investigações em todas estas famílias, para percebermos também, darmos prioridade a quem? A quem trabalhava, um dos critérios e um dos fatores também foi quem trabalhava na agricultura. Havia quem tivesse o trator, um emprego, e depois tivesse o trator também. Havia tratores que não tinham nem selo, não tinham seguro, não tinham nenhum registro de propriedade, mas que à luz da lei são legais. Nós ao princípio começámos por excluir também esses tratores, mas à luz chegámos mais tarde à conclusão
que esses tratores, naquela altura, não eram necessário serem registados também. Chegámos a uma altura que os tínhamos retirado todos esses e fomos obrigados a voltar outra vez a introduzi-los, porque depois de uma informações recolhidas, esses tratores eram legais à luz da lei, na altura, em que foram comprados. E por isso houve aqui um trabalho gigantesco para fazer. Eu dizia que agradeço à Caritas eles terem-nos dado os tratores, mas também deixo aqui dizer que o mesmo dinheiro que deu a Caritas, eu teria comprado, em vez de 19, teria comprado aí 40 tratores. Porque a Câmara Municipal, durante este percurso, de alguns tradutores de 3.000 euros, assumiu já compromissos e até já entregou alguns do seu orçamento próprio, que custaram até à volta de 4.000 euros. Das próprias pessoas que foram chamadas aqui a reuniões connosco, disseram, não, o meu trator valia 4.000. E nós dissemos, procura um trator por esse valor, que a Câmara Municipal dar-lhe-á o apoio para ele. E isto já vem 4 tratores. Por isso, esta primeira parte foi claro da nossa parte, houve esta intenção de fazermos as coisas bem, mesmo que ela tenha tido alguma, seja algo um bocado demorado. Poderíamos ter feito as coisas mais depressa? Talvez pudéssemos. Talvez pudéssemos se não tivéssemos mais nada para fazer. Mas ao mesmo tempo que decorrem estes processos, há outros processos que decorrem. E por isso eu quero dizer aqui que estou tranquilo. Nós, antes da reportagem, já tínhamos convocado as pessoas já há 8 dias, para que as pessoas, para lhe entregar no almoço que houve no Dinis, que por sorte, ou por acidente, calhou no dia até que saiu a reportagem, foi muito giro. E foi até no almoço que soubemos por alguém que tinha sido entrevistado. E por isso, aquilo que eu queria dar era aqui satisfação, sobretudo ao público oliveirense, dizer que aqui houve, e o Presidente e a sua equipe tiveram grandes critérios de rigor para não serem acusados, porque ninguém nos acusou que nós tínhamos lá os tratores guardados para os nossos amigos. Os tratores estavam, como eu digo, e volto a reafirmar, os tratores estavam num serviço, foi a Caritas que os mandou para cá, e eu mandei-os colocar no estaleiro, debaixo de condições, onde eram visíveis para todas as pessoas. Não os escondemos. E não escondemos porque nunca tivemos medo da verdade e de fazer. Eu agradeço à Caritas, mas acho que já disse isto ao Padre Luís Costa, uma pessoa com quem tenho grandes relações. Este processo demorou algum tempo, demorou bastante tempo, mas tenho a consciência tranquila daquilo que nós fizemos. E por isso quero dizer que é, na minha opinião, não um assunto que é criado por protagonistas que eu gostava que também dessem publicamente contas dos bens que lhes são entregues e também das verbas que lhes são entregues. Também era bom que essas pessoas, porque a Câmara Municipal faz isso nas próprias Assembleias. Este problema dos tratores tinha assumido nessa Assembleia. E a Câmara Municipal foi clara quando eu disse que nós tínhamos lá os tratores, que havia 9 pessoas que já estavam com títulos, que todos poderiam levantar, e até poderiam ir acompanhadas pela GNR para os levantar, porque eram deles, por isso eu não fiz a negação desse facto. Só que essas pessoas, as pessoas que falaram comigo e que tinham os títulos, também achavam que quando deviam ser as pessoas todas juntas. Isso também foi uma... E também disse ao Padre Luís que poderíamos entregar, ou que deveria entregar aqueles 9. Agora, eu sou sincero, em relação aos 10, em relação aos outros 9, a Caritas é que terá que dar também condições. Nós estivemos no processo, mas quem fez a oferta dos tratores não foi a Câmara Municipal. Eu agradeço ao Padre Luís e à Caritas pelas suas dádivas, mas ele pode ficar tranquilo que, da nossa parte, houve um trabalho fomos excluindo os candidatos até chegarmos às pessoas que realmente nós achamos com critérios bastante justos. Agora, se quiserem fazer alguma pergunta sobre isto, estaremos aqui muito sobre este assunto. Sobre este assunto, eu acho que... Não sei, queres dizer alguma coisa? Queres dizer alguma coisa? É só fazer um complemento àquilo que o Sr. Presidente... Naturalmente agradecemos à Caritas, isso foi evidente, mas também agradecer a todos aqueles que entregaram os seus donativos à Caritas, todos aqueles que participaram nos eventos da Caritas, portanto agradecer a generosidade das dádivas dos portugueses e dizer que os donativos foram entregues ao Oliveira do Hospital, foram aplicados com rigor, foram aplicados com transparência e o caminho sempre foi o de aplicar esse dinheiro dado pelos portugueses e entregue à Caritas para adquirir tratores foram aplicados com transparência e com justiça. E agradecer aos portugueses essa mesma generosidade. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, estão à vontade, não tenho. Só perceber que os tratores ainda não foram entregues. Não, os tratores não foram entregues Nem os 19. Não, na quinta-feira houve um almoço entre todas as pessoas e há pessoas que estão à espera dos títulos de propriedades, enquanto os outros os terão levantado. Alguns foram levantados. Desde esse dia
que as pessoas ficaram, como eu tinha dito, já poderiam ter sido alentados já há bastante tempo, desde que as pessoas quisessem cá ter vindo. Eu disse isso numa Assembleia, desde que as pessoas fossem titular, a pessoa tinha um livrete, chegava lá, apresentava-se, levava o trator. Mas eu disse isso na Assembleia Municipal de dezembro, onde